Olá você, amante do futebol da capital. Começa mais um podcast do Clássico em Debate. E hoje vamos deixar um pouco o Covid-19 de lado para trazer informações e um debate dentro das quatro linhas com informações que aconteceram nesta última semana. E sem mais delongas, passando rapidamente para cumprimentar os membros da mesa, Henrique Santos, uma boa tarde para você. Boa tarde, Alan. Boa tarde aos amigos do Clássico em Debate, aos ouvintes do nosso programa, os torcedores do Figueirense e do Avaí. Prazer estar aqui novamente nesse nosso programa semanal e a gente vai poder discutir um pouco mais de futebol, que pelo menos aos pouquinhos parece estar voltando, tanto no mundo e agora aqui, principalmente em Santa Catarina, nossos clubes ao menos começam a treinar, começam a anunciar reforços, enfim, um pouquinho mais movimentado nesses últimos dias. Lucas Fagundes, uma boa tarde para o amigo. Boa tarde, Alan, boa tarde a todos. Satisfação aqui estar participando mais uma semana aí do nosso Clássico em Debate. Um abraço a todos os ouvintes, a todos os participantes. Então, discutir um pouquinho mais aí sobre os últimos pontos aí que relevantes que aconteceram para o cenário do futebol da capital e estadual. Matheus Fidelis. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos os amigos, tanto os que participam aqui da gravação e também aos que estão nos escutando. Valeu, Fidelis. Renan Schlickmann. Boa tarde a todos os amigos aí da mesa. Boa tarde também a todos os ouvintes, torcedores da dupla da capital Avaí Figueirense. Vamos aí falar um pouco de futebol, né? A gente está com saudade, que tomara que em breve nós possamos já estar assistindo os jogos dos nossos clubes aqui de Florianópolis. Tomara mesmo. E para finalizar nossa mesa, Victor Machado. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos que participam da mesa e a todas as pessoas que prestigiam o Clássico em Debate. Vamos lá para mais uma conversa sobre nossos times e falar um pouquinho o que está acontecendo aí. Já que Avaí e Figueirense vão jogar a Série B em 2020, quando ela começar, uma das notícias mais importantes dessa semana foi do Cruzeiro. Cruzeiro, time mineiro, já vai começar com pelo menos, aí a gente vai discutir o pelo menos 6 pontos negativos no começo do campeonato. Queria passar a palavra para o Henrique e aí depois a gente já abre a discussão a todos da mesa. Começa interessante o campeonato para Santa Catarina, para Avaí Figueirense, com talvez aí o aspirante a título, podemos dizer pelo nome, não pelo elenco, nem pela condição financeira, o Cruzeiro menos 6 pontos. Bom que tu destacou, Alan, que é pelo menos 6 pontos. Nessa semana ainda o Cruzeiro tem outra pendência financeira de 11 milhões, se eu não me engano, referente ao pagamento do William Bigode, o William que jogou aqui no Figueirense em 2010, hoje está no Palmeiras. De esses 6 pontos podem chegar a 12. Tudo fruto de uma má gestão que a gente tem visto aí ultimamente com casos assombrosos que está acontecendo no Cruzeiro, inclusive de visitas a casas noturnas na Europa a conta paga com dinheiro do clube e tantas outras situações que colocaram o Cruzeiro nessa vamos dizer assim, nessa questão quase de falência, né? Se não tiver alguém que para pagar as contas, o clube vai estar cada vez indo mais para o buraco. Que o Cruzeiro é um time forte, provavelmente, sinceramente, eu acredito que o Cruzeiro vai subir para a Série A. Não sei como é que vai ser o campeonato esse ano, enfim, mas tem condições, tem bons jogadores, tem jogadores que, mesmo indo para a Série B, permaneceram. É um dos fortes concorrentes aí, mas menos 6 pontos, e quem sabe até com menos 12 pontos, o negócio pode complicar para eles, né? Sem dúvida, Henrique. Fala, Lucas. Não, essa questão aí da perda dos pontos, provavelmente isso vai, no mínimo, dobrar em relação a William Bigode, né, como o Henrique colocou. Ele já não era um favorito como chegava o Corinthians em 2009, em 2008, como chegou o Palmeiras lá em 2003, ou outros clubes, né? Já não tinha essa pecha, né, essa condição de outros grandes clubes que tinham caído. Agora, realmente, até para acesso, já complica. Para título já não era o favorito absoluto. Isso é importante até para os clubes catarinenses, em especial, aí até acredito que o Avaí, que é o que mais tem condição de tentar buscar algo nesse sentido.
Mas realmente é bastante importante aí essa queda do Cruzeiro, até a gente pensa num caso mais complexo aí até de rebaixamento, como está se avizinhando. Bom, o Cruzeiro, né, para não falar palavrão, eu vou dizer que ele está ferrado, completamente ferrado. Cada dia é uma bomba nova que soltam lá em Belo Horizonte. E, bom, para a torcida do Avaí, eu como havaiano, a gente comemora, porque a cobrança lá na ressacada não é mais para um acesso, né? A torcida já está meio que cansada, meio que desgastada de todo ano par subir para a Série A, então o pessoal estava querendo muito um título da Série B, né? Não digo que o Avaí seria o segundo favorito direto logo depois do Cruzeiro, considerando que o Cruzeiro estaria em condições normais, sem perda de pontos e tal, mas seria um dos times que fatalmente brigaria assim pelo título, né? E, essa perda de pontos do Cruzeiro dá uma esperança maior para que quando o campeonato comece, sei lá quando, o Avaí sim possa abrir uma vantagem maior em relação ao time lá de Minas Gerais e ainda acho que tem muita bomba para explodir ainda e talvez o Cruzeiro ele consiga perder mais pontos e começar com a pontuação mais negativa ainda do que está agora, né? Todos os times da Série B estão empatados em primeiro lugar e o Cruzeiro na 20ª colocação, mais ou menos isso. Fala, É, acho importante ali, a gente destacar também essa questão, só me entendo aí, essa questão do Cruzeiro, o papel fundamental que o jornalismo tem nessa situação, nessa e em outras. A gente tem visto aí as nossas emissoras aqui na Grande Florianópolis perder, demitir grandes profissionais, demitir profissionais do esporte, do jornalismo, enfraquecendo as equipes de jornalismo, mas é só com jornalismo forte. Aí eu digo, tanto para Figueirense, para Avaí, que é o foco aqui do nosso programa, só com jornalismo forte que a gente vai ter cobrança, a gente vai ter investigação, que a gente vai ter gente indo a fundo dos problemas, porque se não fosse a imprensa, se não fosse pessoal da mídia e muitas pessoas foram achincalhadas enquanto o Cruzeiro era campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro era campeão brasileiro, alertando, ó, o balanço está mostrando isso. Ah, vocês são corneteiros, isso, aquilo. A gestão está mostrando aquilo. Quanto está ganhando, o Brasil está tudo certo. Agora começou a perder, a gente está vendo, não me lembro sinceramente de outro clube que está perdendo, que perdeu 6, perdeu pontos por não pagar jogador, não pagar transferência de jogador. E essa situação do Cruzeiro já é dita há muitos anos. A gente tem agora o Figueirense, que passou no ano passado, o Figueirense que passou na era Vilfredo, a imprensa denunciando, a imprensa fazendo o seu papel, e agora, infelizmente, a imprensa está enfraquecida com essa pandemia do coronavírus. Aí eu acho que com a imprensa enfraquecida, nossos clubes, até na questão de divulgação, na questão de contraponto mesmo, enfraquecem junto com a nossa imprensa. Isso é muito perigoso e é muito triste também para o nosso futebol e para o nosso jornalismo, enfim. Fala aí, Victor. O Renan vamos primeiro, o falar Victor. ali Vai sobre o Victor, vai o Renan o. em seguida. Fechou. Ali sobre o do Cruzeiro ali, eu tava lendo que agora o Mano Menezes entrou na justiça contra o time, contra o clube ali pra pegar um atrasado. E até onde eu vi, tem mais jogadores também que vão entrar com ação contra o clube. Sobre o nosso time da capital, acredito que o Cruzeiro, nessa que seria um forte candidato a subir, é uma chance até para subir os três que estão aqui na Série A, na Série B, né? Para subir para a Série A. Tem chance. Sobre o Avaí ali, acredito, até o próprio técnico que chegou, deu entrevista, ele já falou não só em subir, ele falou em buscar o título, que tem como. Então, acredito que se for pensar já desde o início em buscar o título, acho que até dá. Porque os nossos times, assim, ó, até quando sobem, não, vamos permanecer. Ah, não, na Série B vamos só subir. Cara, pra mim tem que botar na cabeça de todo mundo ali, é pra subir campeão. Tentar sempre algo a mais. O que vir depois é o que conseguiu no decorrer do campeonato, mas tem que já pensar positivo, entendeu? Não é já naquela, vamos só lutar pra conseguir X de ponto. E pra mim já não cola isso. E sobre os times da capital aqui que eu digo, estão se reforçando e vamos longe. Ô Renan, eu quero te ouvir também essa questão do Cruzeiro, mas já aproveito para te indagar também, como na linha que falou o Fidelis e o Victor Machado, realmente
a impressão, o sentimento da torcida do Avaí é de um time forte para ser campeão da Série B? Então, primeiramente falando do Cruzeiro rapidamente, quando tu olhas na tabela do campeonato e tu olha o Cruzeiro, tu já aponta ele como o candidato forte ao título e o acesso, consequentemente. Mas eu vejo que aos poucos isso está mudando. Eu vi a equipe do Internacional aquele ano que disputou a Série B e acabou ficando na vice, foi vice-campeão, né? A Chapecoense acabou sendo campeã. Então, aos poucos, o futebol está muito nivelado. E o Cruzeiro, com toda essa dificuldade financeira, vai sofrer, ainda mais com essa perda momentânea de 6 pontos. Então, acho que não vai ser tão simples assim como as pessoas estão achando que o Cruzeiro vai subir. Logicamente que aparece nesse momento a questão de audiência, a televisão dá aquela forcinha, a federação dá aquela forcinha, porque o Cruzeiro, querendo ou não, é uma referência no futebol brasileiro de história, né? Não de gestão. Momentânea, o Cruzeiro é decepção. Mas, falando agora em relação ao Avaí, só me fugiu teu questionamento, É que Alan. o Fidelis e o Victor, torcedores do Avaí, comentaram da possibilidade real do Avaí ser campeão. A Sim, sim, torcida, sim. a torcida tem esse pensamento realmente do Avaí tá um pontinho, um ponto fora da curva, digamos, né? Frente aos outros clubes da Série B? Eu acredito que sim, porque até a própria torcida do Figueirense pega, chama a torcida do Figueirense, né, fazer aquela gozação, chama o Avaí de Bevaí, porque o Avaí, querendo ou não, é uma referência na Série B. É um time que está sempre em cima, sempre brigando. Há muito tempo o Avaí não briga para não cair. Teve a situação de 2016, que o Claudinei era o técnico, ele pegou o time na 16ª colocação, mas colocou o time na Série A do Campeonato Brasileiro. O Avaí é um time grande na Série B, como o Figueirense é um time grande na Série B, e o Avaí, nessa sequência de sobe, desce, a torcida realmente quer o título. O Avaí hoje tem essa condição, tanto dentro como fora de campo. A gestão do Batistotti é de admirar na questão financeira. Tem os seus erros, tem a forma de ele lidar com as coisas, na hora que ele fala as coisas, até para o torcedor fica chateado. Agora, tu não pode negar a gestão do Batistotti em relação à questão financeira, organização. O Avaí tá com a dívida sanada? Não. Mas o que ele pegou e o Avaí vive hoje, realmente o Avaí está à frente de muitos grandes clubes do Brasil. Então o Avaí hoje tem o privilégio de estar focando no título da Série B. Tanto que aí está aparecendo contratações que até muitos não esperavam, como o Ralf, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, mas o Avaí está se mexendo e esse ano realmente está mostrando que quer o título da Série B. Agora a gente só vai ver tudo isso se concretizando dentro de campo, porque na teoria é fácil. Vamos ver na prática, porque o futebol é uma caixinha de surpresa. Concordo contigo em alguns pontos, Renan. Realmente o Avaí me parece um time mais preparado, porque principalmente pelo ano horroroso do ano passado, né? O que sobrou de dinheiro ano passado, o Avaí está usando, na minha opinião, esse ano para melhorar o time para jogar a, a Série B. Dando uma pincelada no Cruzeiro, o Cruzeiro pode ainda perder mais 6 pontos, como bem lembrou o Henrique Santos no caso do William Bigode, que é um caso ainda antigo. O Cruzeiro perde 6 pontos muito por conta deste caso julgado ser antigo e toda a parte jurídica da FIFA, que essa é uma punição da FIFA, não é uma punição da CBF, tem a análise na época que a perda de pontos era mais eficiente do que qualquer outra punição. Então, como o William Bigode também é um caso antigo, quando ele jogava ainda na Europa, por isso que ainda pode perder ainda mais 6 pontos. E não é só isso, ainda tem vários outros processos contra times grandes do futebol brasileiro lá na FIFA e pode ter ainda várias reviravoltas ainda para esse campeonato brasileiro de Série A e Série B, com muito time grande como o Santos, por exemplo, tem chance de perder ponto. O próprio Cruzeiro pode perder mais 6 e ainda pode ser rebaixado para a Série C se não quitar todas as dívidas. Então é bem complicada a situação do Cruzeiro. Quer falar aí, Victor?
complementando o que tá falando ali de rebaixar, eu lembrei do América Mineiro, que perdeu também 6 pontos e era um dos times que estava brigando para subir. E na época o Avaí subiu. Também fez a pontuação que o Avaí precisava. E se fizesse o cálculo dos pontos perdidos do América Mineiro, era o América Mineiro que subia. Então, o risco maior que o Cruzeiro tem. Porque, querendo ou não, a Série B vem bem disputada, né? Times assim, brigando de igual para igual. Não tem mais diferença. Antes o cara olhava, um exemplo, o Oeste. Ah, não, o Oeste não vai brigar. O Oeste, na última Série B, tava ali no meio da tabela, brigando para subir. Então, acredito que o Cruzeiro há de se complicar muito. E o rebaixamento, Victor, até para te complementar a tua fala, ele é muito mais pelo processo da FIFA, o rebaixamento direto, do que em campo. Em campo, claro, N questões pode acontecer, pode ser rebaixado sim em campo, mas pode acontecer sim o rebaixamento diretamente pela FIFA, pelo não pagamento dessas dívidas com clubes estrangeiros, né? Porque o que a FIFA faz é esse processo do time brasileiro com estrangeiro. Se fosse Brasil, quem define é a CBF. Né, todo o jurídico da CBF. Então, por isso que está na FIFA, porque são todas transações internacionais. Quer falar, Fidelis? Só dando uma pincelada sobre aquele negócio da expectativa do torcedor havaiano para ser um possível campeão da Série B, eu acho que vale destacar que essa expectativa é muito mais pelas contratações e pelo elenco do que pelo futebol que foi jogado em campo pelo Avaí esse ano, né? Que por mais que o plantel esteja bom e até deu uma reforçada agora, claro, por enquanto a gente não vai conseguir ver esses dois novos caras que chegaram jogar, né? Claro, o Renato a gente já conhece, né? O Rafa ainda não sabemos como é que ele vai encaixar no time do Avaí, mas esperamos que muito bem. Mas a expectativa é muito mais pelo elenco, pelas contratações, pelo que foi investido nesse ano de 2020, do que propriamente pelo futebol apresentado em campo, né? Que até agora, na minha visão, foi até decepcionante, né? Fechando esse assunto, mais algum comentário? O Henrique Santos queria falar ali. Vai lá, Henrique. Só que sirva de lição para os nossos times, né? Penso, Sem agora o Avaí, dúvida. como eu digo, está melhor, mas que passou por um tormento no passado, que sirva de lição. E a gente só pede uma gestão clara e transparente. Mas a gente vai tocar para frente aí. E, sinceramente, a gente tem falado de pandemia que veio para mudar muitas coisas. Espero que a decisão da FIFA envolvendo o Cruzeiro também mude muitas coisas no nosso futebol, porque tem clube que está devendo até as calças, anunciando o Yaya Touré. É bem por aí, Henrique, é bem por aí. Agora, ainda bem que a FIFA entrou nessa celeuma de contratações internacionais e vai começar a punir ferozmente aí todos os clubes do mundo que não pagarem seus devedores. Vamos continuando aqui os nossos assuntos. Figueirense voltou a treinar, né? A Palhoça ali permite treino aqui no estado, né? O CT do Camberela fica localizado no município da Palhoça. Figueirense voltou a treino do Henrique Santos. Voltou aos treinos principalmente físicos nela. É uma questão diferente, não tem aquele treino com bola, não tem um treino de jogadas, enfim. Mais para o grupo se entrosar, para o grupo voltar a conversar, ter aquele convívio diário. Para a gente conversou na semana passada, um treinamento em campo, um treinamento em loco mesmo no CT, é diferente do treinamento em casa, um treinamento na academia, é mais para dar uma desafogada. Eu acho que está todo mundo, inclusive vocês aí, também o cara fica estressado, fica cansado, exausto, enfim, de estar em casa, de ter mais aquela sua rotina, e é bom às vezes para dar uma desestressada. Vamos ver, diferente do Avaí, acho que a questão do Figueirense em 2020 é botar a casa em ordem, é porque está todo mundo sofrendo um baque nesse ano, todos os setores, todos os esportes, enfim. O Figueirense já vem de um baque de gestões ridículas, vamos dizer assim, quase 10 anos e principalmente nos últimos 3 anos aí sofreu bastante. 2020 era uma chance de reorganizar, de botar um pouco mais de dinheiro em caixa, ali, Copa do Brasil, Série B, patrocínio, sócio, e vai ter uma queda bem grande nisso também. Então, mais uma questão de reorganizar, e acho que o Figueirense, o objetivo, como já foi dito até pelo Chiquinho Assis no começo do ano, o objetivo do Figueirense é terminar 2020 forte no ano do centenário, que é 2021,
aí sim pleitear a volta para a Série A. Mas vamos ver, mas como o Avaí reforçando, aí o torcedor tendo aquela expectativa, o time adversário ganhando em campos, provavelmente vai estar bem na Série B, aí o torcedor vai querer e vai cobrar dos nossos dirigentes algo a mais para o Figueirense. Eu acredito que 2020 vai ser um ano bem complicado, como já está sendo, mas se conseguir botar a casa em ordem, o principal nesse momento, eu acho que aí 2021 pode sonhar com algo melhor. Eu quero ouvir Eu queria dar Fala, só pode falar. um pitaco ali Claro. na fala do Henrique, até para não perder o gancho. E ele falou um assunto em relação ao Figueirense, qual o objetivo do Figueirense esse ano. E o torcedor do Figueirense tem que entender que o Figueirense vive uma reformulação no seu quadro de gestão, né? O novo presidente, o retorno do Norton Beaupré, e ver o rival com uma estrutura um pouco maior e melhor no atual momento, é um momento do torcedor do Figueirense entender que não dá para fazer loucuras financeiras caso o resultado não venha dentro de campo em 2020. A torcida tem que continuar abraçando o Figueirense, entendendo que a hora vai chegar, porque eu acho que o futebol tem que pensar a longo prazo. Claro que o torcedor trabalha com emoção, quer ver o seu time ganhando, mas o torcedor do Figueirense tem que ter maturidade nesse momento e entender que o Figueirense precisa de reconstrução. Tem pessoas ali que já teve o seu mérito, né? O Norton, a equipe por trás do Paulo Prisco, enfim. Eu acho que é um momento de se abraçar, de se unir, porque o Figueirense vai precisar e muita paciência. O torcedor vai ter que realmente ser o braço direito, mais uma vez, da instituição figueirense. Queria ouvir, antes de passar a palavra ao Victor, queria ouvir ali o Lucas Fagundes sobre esse retorno aos treinos e ver se ele corrobora também as palavras do Henrique. Agora sim. Corroboro ali as palavras que o Henrique colocou, acho que é um passo a mais aí. São grupos de 7 atletas, né, como o turno dos treinamentos, mas eu acredito aí que volta a ter pelo menos algum percentual, alguma parcela, um reentrosamento, ainda que não se tenha condição de ter os treinamentos situacionais, treinamentos coletivos, etc. Isso não vai acontecer tão logo. Com relação aí à expectativa do torcedor, eu concordo racionalmente com o que o Renan colocou. Um ano realmente de reconstrução, a gente está há 3 anos lutando contra o rebaixamento da Série C, uma realidade totalmente diferente ao que o torcedor alvinegro foi acostumado nos últimos 20 anos ali, que sempre, quando caía, subia em um ano ou no segundo já subia de volta. Isso aconteceu em boas oportunidades. Racionalmente eu concordo com o Renan, mas é difícil cobrar racionalidade 100% quando você tem uma outra equipe, o rival, se reforçando muito bem, se reestruturando, tendo essa possibilidade, de repente lá no meio do campeonato, está na liderança, Figueirense não está tão bem colocado e cobrarem reforços nesse sentido. Acho que isso é cobrar uma racionalidade que talvez isso não vá acontecer. Mas eu concordo com ele, eu acho que pensando de uma forma racional, o Figueirense aí buscando meio de tabela, sem grandes sobressaltos, aí seria um bom papel. Lucas, e cai sobre aquilo que a gente estava conversando no começo do programa, né? Para a questão do dirigente fazer coisas que não devem, dar uma satisfação ao torcedor. O Figueirense agora parou. Acho que foi o melhor momento do Figueirense nesse ano foi quando essa parada aí do coronavírus. Tinha ganhado do Fluminense, tinha apresentado o mais interessante aí na reta final do Campeonato Catarinense. Só que aí, antes disso, o torcedor já estava criticando o Márcio Coelho, que ele é muito retranqueiro, que ele não tem cacife para treinar um time do porte do Figueirense. O meu medo, acredito que a gestão do Norton Beaupré não vai fazer isso, mas enfim, de acontecer isso que está se falando. O Figueirense está na metade da tabela, o Avaí está bem, o torcedor cobrar, sabe? Cobrar, tem que tirar o Márcio Coelho, tem que trazer um medalhão, o jogador, o Patrick, o Pereira, que são da base, não servem, mas então tem que trazer um plano de tal ganhando 100 mil, porque aí se subir que vem a cota da TV paga. Eu acho que o dirigente tanto do Figueirense quanto do Avaí, de qualquer clube, tem que ter os pés no chão, principalmente nesse momento. E aí o torcedor, a gente está pedindo o torcedor ser racional, o que é muito difícil,
O torcedor tem que fazer a sua parte também, entender que o momento não é de estripulia. O Figueirense começar a ir para outros patamares, que querer botar o carro na frente dos bois, como falasse ainda há poucos anos brigando para a Série C, pode se tornar realidade. Aí o cenário fica bem mais complicado e não é isso que o torcedor vai querer para o ano do centenário, né? Concordo contigo e até a gente tem um exemplo, claro que uma dimensão muito diferente, mas os anos de reconstrução do Flamengo, do Bandeira de Melo, isso houve uma evolução em relação a aspectos financeiros, mas a pressão foi gigantesca, né, em relação à questão futebol. Não, a gente entende que racionalmente pensando realmente, ó, está quebrado, não tem condição. O elenco que montaram com a folha que se tem, eu acho excelente trabalho, eu acho que é um elenco muito comprometido, é muito competente dentro daquilo que se pede dele. Mas eu entendo que não vai ser esse mar de rosas, né? Isso não vai ser uma racionalidade completa. Isso a gente tem que entender. A diretoria do Figueirense, eu acho que agora, realmente, com o Bopré, eu acho que ele não vai ceder à pressão, a não ser que a coisa esteja engolando totalmente, o que eu acredito que não vai acontecer em relação a campo, mas eu acredito que realmente a equipe faça um bom papel, esperado aí, um oitavo, um décimo, sem grandes problemas, né? Alan, só para fazer um adendo aí rapidinho, Diga. o Lucas falou sobre o Flamengo e acho que todo mundo que me acompanha nas redes sociais sabe que eu também torço para o Flamengo, enfim. Mas em 2014, se eu não me engano, a gente tinha um projeto de eleições, enfim, e a gente, eu, mais um grupo de amigos do Figueira, de outros canais do clube também, montamos um projeto, vários projetos assim, para concorrer, para participar da chapa, montar uma chapa para conselho, montar uma chapa para administrar o clube realmente, né? Porque a gente estava vendo que o mandato do Vilfredo estava degringolando, o clube na Série A e cada vez pior, umas transações assim meio, vamos dizer assim, esquisitas. E fizemos um modelo, enfim, apresentar, fomos conversar com conselheiros, com pessoas influentes da diretoria na época, apresentamos o modelo Flamengo. Na época ainda era 2014, ainda não estava no auge como está hoje, enfim. O modelo do Flamengo era um modelo de austeridade, de pagar conta, de botar a casa em dia para no futuro ter uma condição que como tem hoje, de contratar bons jogadores, que retomou, hoje é o maior faturamento do Brasil, enfim, é outra realidade. Mas era um momento de austeridade, de transparência. E aí, chegando a apresentar uns ex-gestores da tal da Aliança, na época era o Wilfredo, o Eduardo Moura, o Kleber Gílio, o Marcos Moura Teixeira, não sei se estavam todos nessa nossa conversa, enfim. Aí foi nos dito o seguinte: não, o modelo Flamengo não está certo. Certo, não vai dar certo, que o Flamengo é muito caloteiro, que o Flamengo vai dar certo. O modelo que a gente quer para o Figueirense é o modelo São Caetano. Tá certo. Eu acho que realmente eles conseguiram o modelo São Caetano. São Caetano hoje, Conseguiram. semana, acho que faz uns 10 dias, ele anunciou que estava se retirando da Série D, aí voltou. Eu acho que esse é o modelo que eles queriam mesmo, né? Figueirense Conseguiram na Série quase, D. o Henrique, quase 100% de aproveitamento, né? Quase. O Figueirense na Série D, o Figueirense que foi entregue a um pessoal forasteiro aí que quase acabou com o clube, enquanto o Flamengo está lá. Eu acho que o modelo Flamengo foi ridicularizado e o modelo deles, São Caetano, que está aí no ápice, né? O tempo dá razão, né? É. Graças a Deus, o tempo dá razão a tudo que acontece. Ainda bem que a torcida do Figueirense é grande o bastante para se fortalecer e conseguir tirar elefante, porque se fosse em outro clube tinha fechado as portas, né? Aqueles jogos contra Bragantino e outros jogos da Série B do ano passado provaram que é o tamanho da torcida do Figueirense. O Victor queria a palavra ali, me chamou? Não, só para complementar ali que estava falando ali do Figueirense, de treino ali, que o Avaí tentou mais uma vez abrir a cabeça do prefeito, mas não rolou. E então o Avaí vai treinar no Guarani da Palhoça, né, a princípio, mas já estava treinando na academia, até só para botar, né, que o Betão, ele deu entrevista sobre os treinos, né, como estavam acontecendo na academia, e afirmou que ele era um dos atletas que foi infectado lá pelo coronavírus. Mas disse que tá tudo certo, ele não só sentiu uma gripe forte e ainda bem que tá melhor. Então, o Avaí, que eu vejo ali do que tava falando sobre o dinheiro,
administração. Eu vejo que o Batistotti briga muito por isso. Como falávamos ali no início, às vezes ele abre a boca e dá vontade de fechar a boca dele, né, que falam umas besteiras. Mas sobre a parte administrativa, ele tá mandando muito bem. Tanto que ele falou que se o Ralf viesse, outro jogador teria que sair. Então, nada de loucuras de ter um grupo inchado. Então, ele tá tentando manter um elenco que seja bom dentro de campo e financeiramente. Então, acredito que, assim, só vamos, como o amigo falou, só quando começar mesmo pra gente saber se deu certo ou não. E agora esperar o Avaí treinar com bola, né? Porque só a academia não diz muita coisa. É isso aí. O Fidelis quer dar algum comentário ou o Renan Schlickmann também? A gente vai entrar no assunto da contratação do Avaí agora? Vamos. Se quiser comentar o do Então Figueirense. tá. Não, o do Figueirense não tem nada para comentar, não. Vocês já falaram tudo. E, bom, falando um pouco então, já começando o assunto das duas contratações novas do Avaí, né? Uma não tão nova assim. Claro, né? Todo mundo conhece o volante Ralf, jogador que nem precisa falar do currículo desse cara, né? Um jogador extremamente vencedor. E eu avalio ele como a melhor contratação do ano, inclusive talvez uma das melhores contratações aí dos últimos anos, se tratando principalmente de um jogador com um currículo muito vitorioso, com um baita valor assim de mercado, não de valor de transferência, né? Mas que o cara caberia em praticamente todo o time do Brasil aí, inclusive os caras da Fox Sport, eles estavam comentando a contratação do Ralf no Avaí, elogiaram muito bem a investida do Avaí para cima do Ralf e falaram que até um desperdício o Ralf tá no Avaí, não no termo pejorativo, né? Mas de que assim, pô, esse cara teria espaço ainda em vários clubes da Série A, né? Mas provavelmente o Avaí deve ter apresentado algum projeto bom para ele deve ter acatado. E o Renato, ele chega e vem a saída do Kelvin. Inclusive, eu queria a opinião de vocês sobre essa troca, né? Uma troca, mais ou menos se dizendo por assim. Na minha opinião, eu até posso explicar depois o porquê. Eu acho que é um upgrade para o time do Avaí a chegada do Renato e a saída do Kelvin. Pode ir, Renan, pode ir. Não, até para pegar, mas eu gosto de pegar jornalista tem mania de querer pegar o gancho em tudo. Então eu vou aproveitar pode ir. O gancho do Fidelis e de fato a questão ali do Kelvin e do Renato. Eu tenho uma informação, eu recebi uma informação que a saída do Kelvin foi devido à falta de comprometimento dele no período de treinamento em casa, no período ali do isolamento, ele não tinha o comprometimento com os demais jogadores que estavam fazendo aquele trabalho virtual, né, de atividade física. Enfim, aconteceu uma série de fatores para que o Kelvin tenha sido o escolhido, vamos dizer assim. E, claro, em conversa da comissão técnica, ficou decidido que realmente o Renato viria e agregaria mais. Agora, pensando nos dois jogadores. Claro que o Renato nos outros clubes não deu certo, né? E estava ouvindo alguns programas e o Renato se encaixa de fato na proposta do técnico do Avaí, né? O Santana, o Rodrigo Santana, que é um futebol de contra-ataque. O Renato é um jogador de velocidade. Eu acho que ele vai se encaixar nesse esquema que o Avaí estava treinando, né? Porque o Rodrigo Santana já deu entrevista falando que a ideia dele é fazer um time compacto, um time seguro na defesa para sair em velocidade no contra-ataque. É só ver as contratações que o Avaí fez esse ano, todos nessa característica. Então, eu acho que o Renato soma e o Kelvin era um jogador realmente diferenciado no sentido de quebrar a defesa. É um jogador de velocidade, driblador, só que ele não faz gol. Pode ver o currículo dele, ele tem poucos gols na carreira, ele é atacante. O Renato, mesmo não sendo um atacante de ofício, na passagem dele pelo Avaí, foi o artilheiro do Avaí na Série B, foi um dos que mais deu assistência, então é um jogador que vestiu a camisa do Avaí, deu certo. Se vai dar certo agora, todo mundo, é uma ponta de interrogação. Mas eu acho que foi uma boa para o Avaí, se vai render a gente vai ter que aguardar. E em relação ao Ralf, eu acho que o Avaí aceitou em cheio. É um jogador
que o Avaí estava precisando, um camisa número 5, um jogador que tem, né, experiência, e o cara chega e joga contra o Avaí, tem um Ralf no campo, é uma coisa que dá uma referência, né? Impõe respeito. Então, acho que é um conjunto de fatores que faz que o Ralf chegue e seja uma liderança juntamente com o Betão. O Betão é um grande líder, um grande agregador, mas um cara que bate firme em cima do árbitro, em cima dos rivais, vamos dizer assim. Eu acho que o Ralf vai ser esse nome, um jogador que tem qualidade e tem muita história. Então, acho que por esses pontos, eu acho que o Avaí sai ganhando. Tudo teoria, vamos ver na prática. Victor Machado, sua palavra. Sobre o Ralf ali, eu acredito que ele vem suprir o lugar muito bem do Judson, porque o Judson era um cara que brigava muito ali, então o Ralf ele vai botar respeito ali, como o amigo falou, então antes tinha muitos clubes que vinham jogar aqui contra o Avaí e falavam, né, pô, o Judson, o corredor, nosso motorzinho, sempre brigando ali. E agora o Ralf, o respeito também vai continuar ali na posição. Sobre o Renato, eu era um torcedor do Avaí que não queria que ele saísse para Chapecoense, eu queria que ele ficasse. Até fiquei muito puto com o nosso presidente, que falava lá de 3 dígitos, e ele era um cara para ser, no meu ver, os 3 dígitos era para dar pagar para ele, mas não quiseram, infelizmente. Mas vejo com bons olhos esse retorno, então que bom que veio. E acredito que ele sim vai ter mais oportunidade de jogar aqui no Avaí. E é isso, as duas contratações. E tem falando aqui também, a gente pode comentar depois. O Avaí também tem um reforço para chegar, que seja talvez financeiro, da venda do Gabriel, ex-zagueiro do Avaí. Inclusive na internet aí rolou uma fake news, né, Fidelis? Dessa venda do Gabriel, né? A do Balotelli? Sobrou dinheiro. Brincadeira. Ô, Lucas, você queria falar ali, chamou a palavra. Eu só quero, claro que é um papel aqui fazer um debate, pensando em nomes, realmente o Ralf e o Renato são nomes excelentes. Pensando aí também em outros pontos aí, o Renato só praticamente deu certo no Avaí. Ele vai voltar para cá. Agora, pensando em relação a Ralf e Judson, além da idade ser bem diferente, né? O mapa de calor dos dois provavelmente é bem diferente também, né? O Judson tem muito mais aquela questão de sair caçando, né? Ele tem muito mais o para-brisa. O Ralf já não é mais tanto assim, ele é mais posicional, talvez. Tem um outro ponto que eu acho que vale a pena colocar, acho que vale a provocação aí pro é uma dupla de volantes com 35 anos de idade. Pensando num calendário em que a gente vai muito mais apertado, são a datas, a dupla não vai jogar jogos juntas. Não, só para complementar, o elenco do Avaí em si é um elenco com a idade mais avançada, né? Isso também pode dar uma mexida na questão desse campeonato que vai ser mais apertado, Renan. Por isso que é bom ter um grupo grande, não digo de muita quantidade, mas ter um grupo, pelo menos ter um banco bom. E o Avaí tem nele um garoto que era da base do Figueirense, que é o Jean Martin, que vinha muito bem, e é a posição do Ralf. Eu acredito que tem que tomar cuidado, né, nesse ponto, porque, como já o Henrique sempre cita, que os nossos clubes têm a mania de queimar os nossos jogadores. O Jean é uma joia. Eu acho que ele pode crescer com o Ralf, até na questão de aprendizado, que o Ralf é uma liderança, pode agregar. Então, como foi falado agora, vai ter uma sequência de jogos um atrás do outro. Então, eu acho que pode ter essa troca, essa, né, variação, porque se te permitir ainda as 5 substituições, melhor ainda. Eu acho que o Jean Martin vai acrescentar no grupo, e eu acho, claro, com o Ralf titular, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu quero ouvir rapidamente o Henrique, em seguida o Fidelis. Bem, essa questão, o Avaí tem um jogador ali, o Bruno Silva, que hoje é um dos principais nomes do time, para mim é o melhor jogador do Avaí. Também é um cara que tem mercado tanto no Brasil quanto no exterior. A gente não sabe o que vai acontecer, mas é possível também que saia um ou outro jogador vendido, por enquanto não há especulação, mas no decorrer da Série B ali possa sair Bruno Silva e o Ralf suprir a carência. E outra questão também, já no começo do ano,
falava-se do Ralf ser utilizado na zaga. Não acompanho muito de perto o trabalho do treinador do Avaí, Rodrigo Santana, mas também não descarto uma hipótese de, quem sabe, uns 3 zagueiros, utilizando o Nato, que é um lateral, que era um lateral, né, um pouco mais avançado pela direita, o Capa, que vocês já falam que não tem essa característica de marcação, quem sabe seja um esquema Ralf fazendo o terceiro zagueiro, mas é um grande nome, inclusive, e até, vamos ser assim, sincero, eu como torcedor do Figueirense, de estranhar essa chegada do Ralf ao Avaí, porque é um cara que tinha mercado e tem mercado ainda em grandes times da Série A. Fidelis. Só um, Não, só trazendo um pouco aquela discussão ainda sobre a dupla de volantes do Avaí ter uma idade avançada. Eu estava realmente pensando naquilo que o Renan falou, né? Que ainda tem o Jean Martins e tem o próprio Pedro Castro também. Então, não necessariamente todos os jogos da Série B a dupla ali de volantes vai ter que ser Ralf e Bruno Silva. Dá para um jogo ou outro descansar um dos dois e mesmo assim, qualquer um desses dois aí que entrar, tanto Pedro Castro e Cartão também principalmente não, Matheus, o Oi? cartão, Cartão? os jogadores Claro, tomam claro. bastante cartão, então já sabe É, que acho que dá para jogar todo mundo. o Bruno Silva, principalmente, né? O Bruno Silva, nessa questão de cartão, a gente sabe que ele vai dar uma desfalcada. O Ralf é até curioso, porque ele jogou 47 partidas como titular no Corinthians ano passado e tomou um só cartão amarelo. E eu concordo também com o amigo que o Judson e o Ralf, eles, apesar de serem dois primeiros volantes, eles têm características diferentes, né? O Judson realmente é aquele cara mais pegador ali no meio campo, né? No sentido bom da palavra, é claro. E falando um pouco ainda sobre o Renato ele é um cara que ele nasceu para jogar no Avaí, na minha opinião, porque o único clube que ele deu certo na vida foi o Tem Avaí. vários Ele jogadores jogou, assim, né? Não, o Renato ele só é, joga em time grande, né? tem jogador que Boa, parece que boa. o único lugar que tem jogador que ele parece que nasceu para dar errado no Avaí, né? Já tem jogadores que parece que nasceram para dar certo no Avaí. Inclusive em 2016 ele foi bem, né? Ele tinha feito 9 participações em gols em 31 jogos. E em 2018 ele teve números muito expressivos, né? Foi 33 partidas, 12 gols e 8 assistências. Isso numa Série B, é um jogo achar numa Série B com esses números, né? O Kelvin era um jogador mais de quebra de linha, de drible, né? Até acharia interessante os dois jogarem juntos, só que se tratando da falta de comprometimento que está todo mundo falando que o Kelvin tinha, então, sinceramente, vai com Deus e bem-vindo, Renato. Segue aí, quem tá com a palavra? Vou finalizar aqui, teve uma live do Jorge Nicola, tudo bem que tem pessoas aí que tem opiniões diferentes sobre ele, mas ele colocou que uma O das Fidelis. fontes... O Fidelis ama o Nicola. Eu sei, eu já falei pra, né, quero jogar a notícia. Colocou que ele levantou como uma das fontes, que é amigo do Ralph, etc., que um dos pontos que trouxe o Ralph pra cá é Florianópolis, que é uma cidade muito agradável. A gente já teve um vídeo do Ralph ano passado, ele acho que com a caminhonete dele no muro, saiu os três Salve, trocados. Ralf! Enfim, então eu não sei também até que ponto vai ter o foco dele, que é um cara que precisa estar focado, porque o jogador depende mais do físico, precisa realmente estar focado, eu não sei até que ponto. Não, fecha as Cara, casas dessa noturnas, forma. né? Se ele gosta disso. Por segurança, né, Victor? Manda É, fechar não, já. tudo pra ele poder jogar, porque senão vai complicar. Pede pra ele passar bem longe ali do Shopping Beira-Mar ali. É, aquela região é bem perigosa, inclusive, pra É, andar de lá carro, não. né? É. Pessoal, vamos chegando aí no nosso tempo regulamentar. Quero passar a palavra mais uma vez para finalizar os assuntos, já para também se despedir. O Henrique Santos, a sua despedida e o seu comentário final. Mais uma semana aí a gente começa a falar de futebol, já conversa aí nos bastidores para a retomada dos jogos, principalmente a questão de público, enfim. Acredito, como eu falei na semana passada, que vai haver uma pressão, já que os clubes estão com problemas financeiros, já que tem toda essa questão do aquecimento do governador, enfim, eu acredito que acho que nessa próxima semana a gente vai ter alguma novidade sobre a retomada dos jogos em Santa Catarina, também no Brasil. A gente já está vendo os estados treinando, os governadores afrouxando, dizendo que dá para treinar, enfim.
Eu acho que esse é um tema para a gente conversar aí na próxima semana. Mais uma vez, agradecer o espaço, agradecer a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre futebol. Volto a reforçar a minha preocupação com o enfraquecimento do jornalismo esportivo na nossa cidade, aquecimento que é muito perigoso, que a gente conversava no começo do programa sobre a questão do Cruzeiro, falamos sobre elefante no Figueirense, sobre problemas de gestão, e se ninguém denunciar, se ninguém apertar o calo, se ninguém fizer a sua parte, esses problemas eles acontecem, não vão ter repercussão, e se não tiver repercussão, eles vão enfraquecer ainda mais o nosso clube. Só terão repercussão com uma mídia forte, uma mídia independente, uma mídia forte. E hoje em Florianópolis, o último que sair apaga a luz. É isso, Alan. Eu gostaria mais uma vez de agradecer e deixar o meu abraço aos ouvintes, aos espectadores do Clássico em Debate. Semana que vem a gente volta e quem sabe aí com um convidado especial. Tomara, Henrique, tomara que bons ventos soprem, né, para o jornalismo esportivo da capital, porque a situação está cada vez pior realmente. Lucas Fagundes, seu comentário final, sua despedida também. Agradecer a todos, né, todos os colegas, enfim, ouvintes. E já foi legal conversar um pouco mais de futebol, falar um pouquinho aí de posição aí de times, né, para essa volta. A gente ainda tá um pouco longe, mas a gente vê uma luzinha ali no fim do túnel para essa retomada. Agradeço a todos. Matheus Fidelis, contigo. Eu quero compartilhar a mesma opinião do Lucas, né? É muito bom voltar a falar de futebol mesmo, né? Falar de contratação, né? E essas coisas assim, esquecer um pouco o que está rolando no mundo aí, não vou nem citar o nome, né? Todo mundo já sabe. E quero agradecer aí pela participação de todo mundo e muito legal gravar mais um programa. Valeu, Fidelis. Traz mal agouro falar o nome. Deixa assim. Vamos aqui, Renan Schlickmann. Sua palavra, por favor. Muito bom programa, como todos falaram, falar de futebol, falar de contratações, de volta aos treinos, é isso que todos querem, claro, com todo cuidado possível, mas vamos que vamos entrar mais uma semana, tomara que possamos ter mais notícias boas para quem sabe no próximo programa a gente já consiga falar de algo concreto, né? Que é bola rolando. Um grande abraço. Valeu, Renan. Para finalizar a nossa mesa, Victor Machado. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E é coisa boa, né? Falar realmente de futebol, né? Sem doença nenhuma, sem nada complicando para o nosso futebol. E agora esperamos mais uma semana cheia, movimentada entre os dois times, Avaí e Figueirense. E é isso aí, vamos para mais uma semana. Até a próxima. Abraço a todos. Valeu para nossa mesa. Já deixo aí o recado para você compartilhar, curtir, conversar conosco através das nossas redes sociais Clássico em Debate, no Twitter, também no Instagram. Então, esteja com a gente também no Spotify, onde você pode estar ouvindo agora, ou pode estar vendo o vídeo publicado também no YouTube. Ficamos por aqui. Fique ligado, segunda-feira próxima tem mais. Esse é o podcast Clássico Debate. Tchau!